havia um ministério na nossa igreja chamado Casados para Sempre. E a gente tinha esse ministério, a gente é um pouquinho diferente. Aí um dia alguém falou: pastor, eu quero, tem que ter uma coisa para os solteiros também, para pessoas que não são casadas, pessoas divorciadas. Eu falei: quem quer ser líder do solteiro para sempre? Até hoje não apareceu ninguém. Porque por mais que a gente goste de estar sozinho, Deus nos fez para viver em comunidade. E eu sei que tem gente aqui que passou por um divórcio. E toda vez que eu falo isso, eu tenho que ter muita sensibilidade. Essa semana, um querido irmão que está presente, ele falou: pastor, eu sei que o senhor fala lá sobre o casamento, falando que não deve, mas deixa eu contar a minha situação. E ele contou a situação dele. Eu falei: irmão, eu sou contra o divórcio, mas a sua situação é uma exceção da regra. Mas você não pode desfazer a regra por causa de uma exceção. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, quando eu estou falando em geral. Eu sei que toda regra tem uma exceção, e eu sei que tem pessoas que passam por isso. Mas Deus nos criou para viver em comunidade. Deus não criou. Foi Deus que disse: não é bom que o homem esteja só. Eu queria mostrar isso agora no contexto da igreja, da humanidade. Eu falei que eu quero pregar sobre 2 é melhor do que 1, o poder da unidade. Abra sua Bíblia comigo no Gênesis 11. Eu não vou projetar esse versículo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Gênesis 11. O contexto de Gênesis 11 é a humanidade após o dilúvio. O dilúvio acontece no capítulo 6, 7 e 8. Então agora, os descendentes de Noé, Sem, Cão e Jafé, começam a multiplicar-se sobre a face da terra. E no capítulo 10 nós temos as nações que vieram deles. E quando chega no capítulo 11, eu queria que vocês olhassem, capítulo 11 de Gênesis. Diz assim, verso 1. No mundo todo havia apenas uma língua. Em outras palavras, todo mundo falava a mesma coisa. Não havia português, espanhol, todo mundo uma língua. Um só modo de falar. Verso 2, saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sineá e ali se fixaram e disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Verso 5, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, olha o que disse o Senhor, verso 6, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Final do verso 6, em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Essa passagem, unidade é usada de forma negativa, mas o princípio é o mesmo. Deus disse, eles são um só povo, uma só língua, e falam a mesma coisa. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus reconhece o poder da unidade. E nesse caso era uma unidade maligna, uma unidade contrária à vontade de Deus. E Deus disse, eu preciso de separá-los, porque unidos eles se rebelarão contra mim. E eu preciso então de separá-los. E Deus então confundiu as línguas. Mas o princípio da unidade está aí. Mesmo para o mal, se as pessoas estiverem unidas, elas podem fazer grandes danos. É por isso que gangue é um grande problema, principalmente aqui na América. Porque o que é uma gangue? São jovens que se reúnem em rebeldia com o objetivo de fazer a mesma coisa, rebelar e destruir. Um deles, sozinho, não pode fazer nada. Sozinho, eles são covardes. Sozinho, eles não se levantam contra ninguém. Mas quando eles estão em gangue, em comunidade, eles têm um poder tremendo. E é isso que está acontecendo aqui. Bem,
se para o mal, quando uma pessoa se une, ela pode fazer o que ela quer, para o bem também. Há um poder na unidade, quando a gente, todo mundo fala a mesma língua, quando a gente tem o mesmo propósito, quando a gente fala a mesma coisa, há um poder exponencial em sermos unidos. É por isso que eu creio que o maior problema da igreja não é o diabo, porque o diabo já foi vencido por Jesus e está debaixo dos nossos pés. O maior problema na igreja é a falta de unidade, a falta de união. A Bíblia diz assim: há 6 coisas que Deus não gosta, que Deus odeia, e a 7ª a sua alma abomina. E vai falando 1, 2, 3, 4, 5. A 7ª é aquele que causa dissensão entre os irmãos. Então, toda coisa que causa separação, dissensão, falta de unidade, é abominação. Deus sabe que se a igreja estiver unida, ninguém poderá contra nós. É por isso que na igreja a gente tem que sempre buscar o vínculo da unidade. Sempre estarmos falando a mesma língua. Nós temos aqui os pastores das congregações, pastor Milson, pastor Suário, pastor Max hoje não está presente, que está no Renovo. É importante que as congregações, que são congregações da igreja Mensagem de Paz, tudo fala a mesma língua. Tem o mesmo propósito, são características diferentes. Os pastores, os líderes são diferentes e por isso falam de forma diferente. Na próxima vez desliga o celular. Em vez de sair correndo assim, não é? Próxima vez desliga o celular. Então eu queria dizer assim, é meu pai, eu posso falar. E se não fosse também eu falava. O negócio é de trazer o celular para a igreja e deixar ligado. Vamos voltar aqui, irmão. Por isso o celular tira a união, tira a unidade da mensagem. Quando ele voltar, todo mundo vai ficar olhando para ele. Deixa eu ligar esse microfone aqui, que ele não sei se está ligado. Queridos, então, vamos voltar aqui. Se nós estivermos unidos, nós podemos fazer muito mais para Deus. Por isso que a congregação tem que estar unida, todo mundo tem que estar falando a mesma língua, todos nós temos que estar falando a mesma língua, porque se a gente não falar a mesma língua, nós estamos correndo o risco de estar dividido. Há poder na unidade. Vamos falar sobre viver em comunidade. Depois vocês falam com ele o que eu falei, tá? Depois. 2 é melhor do que 1, diz a palavra de Deus. Por que que viver em comunidade é importante, irmãos? E eu queria gastar um tempo com os irmãos. A primeira razão que viver em comunidade é importante porque nós podemos fazer muito mais juntos do que separados. Nós podemos fazer muito mais juntos do que separados. Olha o verso 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Você poderia estar em casa hoje e ter um culto na sua casa. Por que que você precisa de vir na igreja? Porque é melhor estarmos 2 juntos do que estar sozinho. A Bíblia diz, quando os 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou no meio. A igreja não é você em casa, a igreja somos nós juntos no nome do Senhor. Há muitas coisas que nós podemos fazer juntos, melhor do que sozinhos. Por exemplo, se você tem uma necessidade, e a necessidade foi corporal essa semana, mas vamos dizer que a necessidade que a gente tinha na quarta-feira de fazer um pagamento de $6.200. Sozinho, irmãos, nós tínhamos como fazer esse pagamento? Eu não posso, não sei, talvez alguém aqui tenha uma conta muito melhor e eu não sei disso. Mas sozinho, eu não teria condições de fazer isso. Com 2 pessoas seria muito difícil. Mas em comunidade, a gente pode fazer isso muito mais fácil. Quantos podem dizer amém? Num culto público, por exemplo, para um culto desse acontecer numa igreja como a nossa, existem N coisas que tem que acontecer para que um culto desse aconteça. A gente chega aqui, senta, mas você tem que entender que a preparação do culto começa na segunda-feira. Um grupo de pessoas se reúne para planejar para o culto. A igreja começa a ser limpa na segunda-feira, preparando para essas 2 horas que a gente passa aqui.